Alegria muito grande hoje participar desse podcast com uma pessoa que traz a inspiração para todos nós, para mim e para você que está nos ouvindo, para a gente fazer arte. Coisa maravilhosa, ter a oportunidade de fazer arte. Nós recebemos hoje aqui o professor, artista plástico, produtor, professor lá na Guinhar, é tudo de bom.com.br, professor André Araújo, bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, João? Uma alegria. É um grande prazer estar aqui com você, cara. Você é muito massa, cara. Muito legal. Você que traz essa alegria aqui para o nosso Tribunal de Contas, para os nossos colaboradores, para os nossos servidores, para os aposentados. E o professor André traz uma particularidade aqui, junto com as contas, que é um curso de arte para os servidores da casa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os impactos positivos desta obra de arte no espírito humano dentro do Tribunal de Contas, aí promovido pelas contas. Não é isso, professor? É isso mesmo. E para mim é um grande prazer aqui participar desse curso de artes, porque é um curso que eu já venho modelando ele há um tempo, que chama Ateliê de Criatividade. Então, João, é muito legal porque você vê as pessoas assim voltando a ser criança, cara, porque você tem uma liberdade, porque na verdade não é um curso de artes assim que você vai ensinar a desenhar, vai ensinar a pintar. São momentos incríveis, todos baseados em arte. E a arte é o quê? A arte é alegria, liberdade, né? Então, é muito gratificante, cara. Eu já vinha fazendo esse curso aí na Escola da Maturidade da UNA, do UniBH e outras empresas. E quando eu trouxe aqui para as contas, teve muita... o pessoal gostou muito, porque hoje as pessoas têm muita necessidade assim, de ter um contato assim, com a arte, porque hoje a gente está muito ligado assim, em tela, em demandas e internet. Então, quando você faz uma coisa manual, uma coisa orgânica, então você volta para o jardim de infância, cara. Então, é muito legal mesmo. E uma pergunta, há quanto tempo, são duas perguntas na verdade, há quanto tempo esse processo criativo, esse projeto está sendo desenvolvido aqui pelas contas, aqui no Tribunal de Contas? E o que você, enquanto professor, educador e artista plástico, já percebe de diferença de comportamento, de processo de liberdade, de libertação que este momento tem proporcionado para os nossos colegas aqui da casa? A gente começou aqui dia 15 de abril. Deste ano? Desse ano. Só que a gente já vem, desde o ano passado, que eu liguei aqui, conversei com o seu Antônio aqui das contas, e o Toninho, né, conhecido como Toninho, e a gente já vem aqui, mais ou menos um ano que a gente vem modelando, de acordo com o público aqui das contas. Então, o lance mais interessante que foi que a presidência teve uma atitude de vanguarda de ceder 1 hora do trabalho dentro do período de trabalho para que o funcionário saísse da sua mesa dentro do horário de trabalho e vem aqui para o ateliê. E isso é uma coisa que a gente já vem pesquisando na área de neurociência e tal, porque o cérebro, João, ele é dividido no meio certinho. E a gente tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O lado direito do cérebro é o lado responsável pela parte lúdica. E o lado esquerdo é responsável pela parte exata. Então, até eu fico brincando que até os 8 anos de idade, todos nós somos artistas. Porque você chega para uma criança assim, de 5 anos, você desenha um elefante aí. A criança na mesma hora vai desenhar. Ela nunca viu um elefante, ela desenha um elefante, ainda pinta o elefante de rosa. Você pintou de rosa? Sim, rosa é a cor que eu mais gosto. Então, é uma criatividade, assim, uma liberdade. E com o tempo a gente vai perdendo essa liberdade.
Aí começa a ter outras demandas, matemática, sai do jardim de infância, vai para a primeira série, aí já começa a professora, vai ter prova, tem que estudar, desenho depois, desenho é quando tiver tempo. Só que o cérebro, ele é igual dos dois lados. Então você não pode valorizar um lado e deixar o outro só para quando você tiver um tempo, só para a área de lazer. A gente tem que exercitar os dois lados. E o tribunal sacou isso porque isso é uma tendência mundial. Você vê na Finlândia, na Noruega, eles já têm no Japão já tem há muito tempo, em linha de montagem de fábricas, o pessoal levanta, faz um tai chi, faz um canto e depois volta, porque eles sabem que isso é fundamental. Por isso que a gente está vendo assim esse grande epidemia aí de problema de saúde mental e tal, por isso, porque a gente vai deixando algumas partes adormecidas, sabe? Então, a gente já tem esse tempo e eu estou notando, a gente vem notando com depoimentos dos colegas que está tendo um grande avanço, sabe? O pessoal mostra o trabalho para os amigos, para os parentes. Está tendo esse desenvolvimento de pertencimento, da pessoa se entender também como produtor de arte, como artista. Cara, é incrível. Isso é incrível. É incrível porque a pessoa sai da aula, primeiro que ela não quer sair da aula. Gente, acabou a aula, a pessoa, não estou desenhando. E outra, quando a pessoa acaba o trabalho, ela levanta e mostra para os colegas, eu não sabia que eu sou artista também. Eu falei, todo mundo é artista. Isso é muito incrível. Olha, eu acho que merece muito a gente, com a sua curadoria, fazer depois uma exposição desses trabalhos aqui. Então, isso tá dentro do planejamento, porque todo curso, no final, a gente faz essa exposição. Aí faz uma vernissagem, eles podem chamar os colegas, chamam os parentes, filho, neto. Não, cara, o pessoal, é isso que você falou, gera um pertencimento. Olha, o professor de arte, ele é um querido, ele se torna uma referência de libertação do espírito para os seus alunos, né, para os seus colegas que estão ali no processo criativo. Mas para quem escuta pelos corredores, como eu tenho escutado, os outros colegas têm escutado, do impacto desse projeto que vocês têm desenvolvido nessa produção artística, né? As pessoas falam com encantamento, com brilho nos olhos, né? Reconhecendo como algo bom, algo necessário, não somente para uma produção profissional de excelência, que é a marca do Tribunal de Contas, mas também por uma produção de ambiência excelente. Humaniza, a arte humaniza, nós sabemos disso. Humaniza, né? Cara, porque a arte é aquilo que nos torna indivíduos. Por quê? Porque a arte é aquilo que pertence a gente, assim, quando a gente faz a arte, aquilo é essencialmente nosso, por isso que é individual, a arte, cada um tem sua expressão, né? Então, uma coisa que vem da sua alma, é uma coisa que lida com a parte invisível, sabe? Então, o próprio Freud, né, ele sempre usou essas questões, o surrealismo foi um dos movimentos que abordou essas questões do íntimo da arte. Por isso que quando a pessoa faz arte, quando acaba o curso, a gente fala assim, gente, e o que vocês acharam? Liberdade e alegria. A maioria das pessoas falam isso. Por quê? Porque não tem função de ser bonito, não tem certo e errado. O meu sempre, mas no começo sempre tem aquela questão da autocensura, que a gente vai aprendendo desde os 8 anos de idade. Ele desenha bem, você no seu desenho não é legal. Mas o que acontece é que quando você tem um direcionamento, gente, isso aqui não é curso de arte para a gente ser artista e reconhecido, são momentos maravilhosos para você ficar alegre e livre. Olha, dentro disso que você fala, dessa liberdade criativa, sem um compromisso pragmático de ter um resultado X ou Y, porque o resultado é o próprio processo, né, professor?
Em uma ocasião a gente estava conversando, e eu posso falar isso para a comunidade aqui que nos prestigia aí, que eu não perco a oportunidade de conversar e aprender e estar próximo de de pessoas, né, gigantes que ensinam e apontam caminhos. E numa dessas conversas que a gente teve aí, nos corredores da vida, o professor André Araújo, eu fiz até uma pergunta para ele assim: por acaso teve algum artista desses famosos que não acreditava no seu potencial artístico e depois tornou-se referência? E eu queria fazer a mesma pergunta aqui no nosso podcast. Tem conhecimento na história da arte de algum artista que se tornou famoso, mas que também passou por esse processo de libertação dessa censura, né? Não achava que produzia bem, não achava que a sua obra valia a pena e de repente explodiu para o mundo. Tem algum exemplo disso? João, o artista, ele é uma pessoa que ele vive assim entre ele se esconder e se mostrar. Se esconder porque quando você mostra a sua arte, você está mostrando o seu íntimo. E se mostrar porque faz parte da arte, porque a arte ela existe em 3 pilares, que é o mundo das ideias, quando você tem uma ideia, quando você concretiza a arte, fala, vou pegar minha arte e vou produzir. Pensei num quadro, agora eu vou pintar o quadro. E o 3º pilar é quando sua arte se sustenta sozinha, ela vai mostrar para o público, você não vai poder mais ficar... É como se fosse um filho que saiu de casa. Você não vai ficar atrás do seu filho assim, ele é um bom rapaz, não, você já fez tudo por ele e agora ele se sustenta sozinho. É como a arte, ela deve se sustentar sozinho. Mas na história da arte... a arte é uma coisa também que, se você faz uma arte que é bem aceita, ela não transforma, porque a arte tem um poder transformador. Como diz aquele filósofo Gilles Deleuze, toda a arte ela foi feita para um povo que ainda nem nasceu. Então são como garrafas, porque ela tem ao mar, né? São trabalhos de vanguarda. Você vê que o Van Gogh, por exemplo, maravilhoso, mestre. Ele sofreu a vida inteira como ele foi achincalhado, que o trabalho dele era ruim. Então, muitos desses artistas, Vermeer, por exemplo, grande mestre holandês, o cara fez sucesso depois de 100 anos depois que ele morreu. Então, eu acho que o principal é o artista acreditar. Fala assim, ó, o mundo inteiro acha que eu sou ruim, mas eu não posso parar. Então, se ele acredita na arte dele, e ele sabe que a arte dele é uma arte de vanguarda, quer dizer, não é para esse tempo, então ele só tem que continuar. Porque se em algum momento da vida dele ele desconfiar que a arte dele não é legal, aí ele... E esse conceito, ao conversar com pessoas da arte, nos dá a capacidade de escutar por explicação, até mesmo em forma de um poema lindo, uma explicação dessa. É um poema que você faz, nos oferece aqui, que realmente mostra que a arte, além de ter a função, né, o capricho de nos libertar, também tem o capricho de provocar, né? A arte eu vou fazer um trocadilho aqui, ela é atrevida. 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 Mas é muito bom a gente participar desse encontro aqui para falar sobre arte, que é um tema tão leve e tão querido por todos nós, né? Todos que buscam, né, pelas mais diversas expressões da arte, vivenciar um mundo melhor, consegue... se não pelo menos de imediato, mas mediada pela arte, intuir esse absoluto que o Hegel já falava, que as artes têm a capacidade e que pode levar a gente a acreditar em dias melhores. E para encerrar o nosso encontro, que é tão maravilhoso e teremos outros, uma pergunta provocativa, atrevida. Professor André Araújo, qual o conselho do mestre, do professor da Guinhar, do nosso instrutor, do nosso guru aqui do Tribunal de Contas, das Contas, para quem ainda está tímido em relação
a entrar neste mundo de caminho de liberdade que as artes nos oferecem? Eu sou uma pessoa suspeita porque eu amo a arte, né? Eu nunca ganhei um centavo na minha vida que não fosse com arte. Eu trabalho com arte comecei com 8 anos de idade, assim, fazendo história em quadrinhos, nunca parei. E depois eu fui trabalhar em produtoras de vídeo, desenho animado, eu tenho uma produtora também, e tenho meu ateliê, e dou aula, e faço exposições internacionais, viajo, já fiz mestrado na Alemanha com minha arte, doutorado sobre a minha arte. Então, minha vida é a arte. E eu tenho certeza que uma pessoa se qualquer pessoa que vier aqui no ateliê de criatividade das Contas, uma pessoa que fala assim, eu não tenho nenhum dom, eu não sei segurar numa caneta, eu só não sei fazer nenhum bonequinho com palitinho. Eu tenho certeza absoluta que você vai se libertar, porque, como eu disse, na verdade, todos nós somos artistas até os 8 anos. E isso, não tem tempo para você desbloquear isso. Uma das coisas mais legais que aconteceu aqui no ateliê são alunos que vêm e falam assim, eu estou aqui, mas nem sei porquê, porque eu não tenho o menor dom. Aí eu falo assim, gente, esse lance de dom é uma coisa que foi criada justamente para te excluir. Você tem o dom, ele não tem o dom. Mas a arte não é um dom. A arte é você fazer, praticar. É como se fosse a sua letra. Porque tem a linguagem escrita, que a sua letra, essa letra é do João, tenho certeza. E esse desenho é do fulano, tenho certeza, porque é o traço dele, é como ele se expressa. E quando a pessoa faz isso e vai de mente aberta e coração aberto, ela tem um prazer imenso, cara, porque você chega aqui a gente fez um exercício uma vez, falou assim, hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um rosto. Aí, pintar, nem foi desenhar, pintar um rosto. Eu, que isso, professor? Rosto? Que é coisa mais difícil e tal. Não, e a gente vai pintar com a mão esquerda. Aí o pessoal, não, aí não vai dar não. Aí vamos lá, gente. Aí começou. No final, cara, saiu cada pintura maravilhosa e todo mundo com a mão esquerda, assim, por quê? Porque o cérebro é magnífico, é gigante. Se você abrir as portas, ele faz qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, tava lá as pessoas que nunca tinham desenhado um rosto na vida, pintando com a mão esquerda. Professor, eu não sabia que eu sabia pintar com a mão esquerda. Falei, pois é o cérebro. É quando você vê, por exemplo, uma pessoa fica cega, ela começa a ouvir muito mais, o tato dela, consegue até ler em braille, porque o tato fica... Então, o cérebro ele vai compensando. Então, quando você... eu vou desenhar com a esquerda. Então, tudo já vai para lá. É muito legal, muito legal. E a gente tem uns trabalhos que misturam multilinguagens. Então, a gente trabalha cores, música, quais são o som do amarelo. Então, porque é baseado nas ideias de Kandinsky, que tem o espiritual na arte. E o Kandinsky, ele fala que para cada cor tem um som, a sinestesia, né? É tipo quando você fala assim, o que você achou desse purê? Achei que esse purê tá meio azul, cara. Então, um gosto que tem a ver com a cor, então, porque é tudo interligado. Essa e é muito legal. Sociossimbólica, né? É muito legal, cara. Eu fui numa exposição de Kandinsky. Aqui em BH? Aqui em Belo Horizonte, não sei se você beberam. Também fui. Fui várias vezes. Você fala, meus Kandinsky, alunos. Se eu tivesse tido esta explanação que o professor André Araújo fez agora, eu teria prestigiado aquela exposição com outro aroma. Exatamente. E uma coisa que a gente vai fazer agora, João, que são aulas baseadas nas exposições que vão ter aqui em BH. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Por exemplo, vai ter uma exposição do Picasso. Aí a gente vai ter uma aula sobre Picasso. Aí a gente vai na exposição com outros olhos, né? Porque quando você vai numa exposição que você já tem uma bagagem, você flui muito mais, né? Muito mais, com certeza. E depois, quando a gente volta para o ateliê, a gente começa a produzir o que a gente viu. Então, assim, é muito legal. É como quando a gente vai em Ouro Preto, você tem uma aula sobre barroco,
Você entra naquela igreja lá, você vê detalhes que você não veria, né? Muito interessante. Detalhes de rococó. Ó, isso aqui é barroco, isso aqui é rococó. Para mim era tudo igual. Não, cara, cada coisa são épocas diferentes. É muito legal esse lance de arte. Eu gosto muito. Muito bom. Olha, para você que ainda não conheceu o ateliê que às contas abriu as portas e nos presenteou com um mestre maravilhoso como o professor Araújo, o André Araújo, venha conhecer o ateliê. E tem aquela máxima que Dom Pedro Casaldáliga, que é um bispo do Araguaia, um escritor muito, muito renomado e muito querido, que um dia disse, falou assim, para o mundo da liberdade não importa o motivo que te coloca no mundo da liberdade. O que te importa de fato é o motivo que te faz permanecer nesse caminho da liberdade. Para nós, o que importa não é o motivo que te traz, né, professor, para o mundo das artes, mas o que te faz permanecer. Neste processo de libertação. Muito legal. E eu queria também convidar vocês, porque agora a gente está montando outros cursos, né, que tem a ver com o ateliê de criatividade, de arte. E agora a gente está montando um curso também que vai ser um arraso, que é a história da arte através do cinema. Então, desde o Renascimento, a gente vai pegar o filme que conta a história da pintura da Capela Sistina, aquele filme Agonia e Êxtase, é um filme da década de 50, então a gente vem descendo depois pelo modernismo, impressionismo, Picasso, Goya. Então a gente vai ver os filmes e vendo os detalhes das cenas e comentando, estudando história da arte e vendo o filme. Então eu queria convidar vocês que também vai ser momentos agradáveis, comendo uma pipoquinha e tendo aula de história da arte, é muito legal também. Quero agradecer muito ao nosso querido já amigo, colega aqui deste nosso espaço de trabalho, nossa referência neste campo das artes, professor André Araújo, que está desenvolvendo esse trabalho incrível junto às contas, que também desenvolve outro trabalho incrível na promoção da dignidade humana e profissional dos nossos colegas de trabalho aqui. Então, professor, como a arte é partilha, como a arte é troca de experiência, é um se entregando para o outro. Sim, o senhor receba o nosso coração e nós recebemos o seu. Obrigado, João. E eu queria te dar uma lembrancinha aqui, gostaria que... Espero que você goste. É uma gravura, uma pintura minha. Olha só! Que você gosta tanto da nossa cultura brasileira, é uma pintura que eu fiz do nosso querido forró brasileiro. E agora eu vou te contar um cauzinho, rapidinho para terminar. Você me traz aqui, fico extremamente emocionado. Não foi pensado, sei disso, porque a gente se conhece há pouco tempo. Mas eu tenho o grande orgulho de dizer que venho da roça, né? Venho lá do interior de Minas, de Guaranésia, de Monte Santo, sul de Minas. E quando você me traz um presente desse, de um sanfoneiro, eu não posso me deixar de me emocionar, porque eu também sou sanfoneiro. Você não sabia? Não sabia, eu toco sanfona, toco. E eu escolhi, vou escolher um aqui que parece com ele, porque você é da cultura, né? Mas então... esse daqui vai ser... É um presente que eu não sei como te agradecer, a não ser falando que você traz esperança para nós. Eu fiquei muito feliz. Hein? Depois eu vou te mandar uma foto minha tocando sanfona. Legal. Depois eu queria pintar um retrato seu tocando sanfona, em vez desse sanfoneiro você. Que honra para mim participar disso. Eu quero agradecer muito às contas por esta oportunidade de conviver mais uns minutinhos com o professor André Araújo. Para mim também é sempre um prazer estar com você, João. Você com vocês é um cara aqui. Muito legal. E é sempre muito bom. Gente, a arte existe porque a realidade puramente matemática não dá conta de nos fazer plenamente humanos. Muito obrigado por nos proporcionar a humanidade. Falou, João. Tamo muito junto, obrigado. Cara. Obrigado, gente. Valeu.